Em uma área remota e desolada, um cachorro vira-lata faminto passou 3 longos dias sem comida. Os sentidos desesperados do cão o levaram ao cheiro de um porco morto nas proximidades. O cachorro estava prestes a se banquetear com o porco aparentemente sem vida, quando, para sua surpresa, o porco de repente abriu os olhos. Em vez de desfrutar de uma boa refeição, o cachorro se torna o alimento para os porcos. Depois de se saciar com a refeição inesperada, o porco parecia ser atraído por outro cheiro e rapidamente correu para dentro de um túnel de drenagem. Enquanto isso, um grupo de forças especiais estava perseguindo um senhor do tráfico nos esgotos. E quando o porquinho revela sua cabeça, as forças especiais não tiveram tempo para reagir. Esses porquinhos não são apenas ágeis, eles também são incrivelmente fortes. As forças especiais conseguiram matar os porquinhos, mas infelizmente todos foram mortos. Eles ficam cada vez mais frenéticos, suas veias incharam e seus olhos ficaram vermelhos enquanto rugiam para o céu. Ao mesmo tempo, em uma instalação de pesquisa secreta escondida, o Dr. Henry estava conduzindo experimentos no porco. Ele injetou uma dose de uma nova droga no corpo do porco, mas não obteve os resultados esperados. O Henry achou que o experimento tinha falhado e casualmente devolveu o porquinho à sua gaiola. No entanto, pouco depois, o porco se levantou inesperadamente e começou a bater violentamente na gaiola. Com uma força incrível, o porco quebrou a porta da gaiola e pulou para uma mesa experimental. Então, ele avançou para outra gaiola cheia da sua espécie. Como uma fera selvagem, o porco atacou ferozmente seus companheiros porcos, e a comoção começou a chamar a atenção do Dr. Henry. O Henry olhou para o porquinho louco que continuava a morder seus companheiros, sem um traço de medo nos seus olhos, mas sim agitação. O Dr. Henry tinha sido encarregado pelo exército de criar super soldados com força incomparável e insensibilidade à dor. Ele extraiu genes agressivos de formigas para desenvolver um soro genético para aprimorar as habilidades desses soldados. Mas a maioria dos seus experimentos tinha falhado sob a pressão dos seus superiores. O Henry, agarrando-se ao último lampejo da sua esperança, decidiu adicionar cocaína ao soro. Surpreendentemente, o experimento teve sucesso. O Henry se lembra dos porquinhos do experimento anterior fracassado, que foram casualmente descartados na fronteira dos Estados Unidos. Agora que tudo isso teve sucesso, ele se pergunta se aqueles porcos tinham passado por alguma mudança notável. Enquanto isso, o grupo de soldados das forças especiais, agora infectados pelo vírus, não tinham se transformado completamente em bestas sem mente. Eles mantiveram algumas memórias, incluindo o uso de armas na sua missão atribuída. Com seus sentidos super aguçados, eles continuavam a rastrear o senhor do tráfico fugitivo. Suas habilidades de combate formidáveis, combinada com as do efeito do vírus zumbi, os transformaram em máquinas de destruição humana, rompendo qualquer obstáculo no seu caminho. E a sua fome insaciável, eles devoravam qualquer ser vivo que encontrassem, até mesmo cobras que cruzassem o seu caminho. Por outro lado, o Henry liderou os soldados até o local onde ele havia abandonado os porcos experimentais. Para sua perplexidade, eles encontraram apenas o cadáver de um lobo, nenhum porco estava à vista. Justo quando estavam perplexos, um dos soldados notou um porco aparecendo atrás dela. Ousadamente, ele estendeu a mão para pegar o porco. Felizmente, os colegas foram rápidos o suficiente para prender o porco em uma rede. Eles estavam levando o porco zumbi de volta à base de pesquisa. No entanto, um soldado sentinela não resistiu à fofura do porco na gaiola e estendeu a mão para brincar com ele. Como esperado, o porco avançou e mordeu o dedo do soldado. O soldado ferido foi escoltado para o laboratório com a intenção de lhe dar alguns primeiros socorros, mas de repente ele desmaiou e começou a convulsionar violentamente. O Henry percebeu que algo estava errado e imediatamente prendeu o soldado na mesa de operações. Naquele momento, as veias do soldado estavam inchadas, seus dentes estavam afiados e dentados, suas pupilas eram como as de um animal selvagem. O Henry ficou pasmo com a transformação do soldado e imediatamente realizou diversos testes nele. Para sua surpresa, as habilidades físicas do soldado infectado haviam passado por um salto qualitativo, e surpreendentemente ele ainda podia entender a fala humana. E aparentemente era esse tipo de soldado que o Henry queria. O Henry também descobriu que podia controlar o soldado zumbi usando choques elétricos. Ele colocou uma bola de tênis na mão do zumbi, instruindo ele a segurá-la. No entanto, o soldado permaneceu impassível. Irritado, o Henry aumentou a intensidade dos choques elétricos, que enfureceu ainda mais o soldado zumbi. Isso enfureceu completamente o soldado, que não só apertou a bola de tênis na sua mão, mas também se libertou das restrições do corpo, em direção ao Henry para lançar um ataque. Felizmente, os guardas próximos interviram no momento certo e atiraram no soldado zumbi.
No momento, isso deixou Henry extremamente irritado. Ele finalmente havia obtido um sujeito de teste bem sucedido, apenas para tê-lo morto assim. Sem opções, o Henry não teve escolha senão dissecar o corpo. Após dissecar esse corpo, o Henry descobriu que o indivíduo infectado havia crescido um coração extra, e essa era a verdadeira razão para sua ressurreição. Para validar os resultados do experimento, o Henry pediu ao Murdoch para trazer pessoas da fronteira entre os Estados Unidos e o México para serem sujeitos de experimentos vivos. Sem o reconhecimento do Henry, os resultados do seu experimento já haviam se espalhado desenfreadamente na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Apenas alguns dias atrás, o grupo de forças especiais infectadas com o vírus zumbis seguiu o rastro do traficante de drogas Alonso até a fronteira entre os Estados Unidos e o México e acidentalmente encontrou alguns clandestinos. Embora essas forças especiais tivessem se transformado em zumbis, elas mantiveram sua inteligência e habilidade de combate. Com a sua cooperação próxima, esse grupo de clandestinos se tornou uma refeição para eles. Uma clandestina grávida senta-se em uma rocha com medo e chora de dor. Os gritos logo atraem uma zumbi fêmea. A zumbi fêmea se aproximou da mulher grávida, rosnou por um momento, mas absteve-se de atacar. Em vez disso, ela cheirou a barriga da mulher. Então a zumbi fêmea acariciou gentilmente a barriga, mas no momento seguinte, ela cortou diretamente o estômago dela. Não muito longe dessa cena horrível, o Lucas, o filho do Alonso, estava procurando por um drone perdido na floresta. Completamente inconsciente do perigo se aproximando, uma clandestina infectada por zumbis avança sobre o Lucas. Percebendo o perigo, o Lucas correu para salvar a sua vida, mas o zumbi implacável o perseguiu. Justo quando o zumbi estava prestes a pular no Lucas, felizmente o El o salva. O El disparou 2 tiros no zumbi, virando-se para acalmar o chocado Lucas. Inesperadamente, o zumbi atrás dele voltou à vida e novamente atacou ele, pulando no El, dando uma grande mordida nele. No entanto, o ferido El suporta a dor. Enfiou a sua faca na garganta do zumbi, cortando o pescoço. O El instruiu Lucas a voltar rapidamente em busca de ajuda. O Lucas não hesita e corre rapidamente para sua casa, onde encontra o Alonso, que estava a caminho. Os dois foram até o El, que já estava morto. O Lucas implorou com lágrimas nos olhos ao Alonso para levar o corpo do El de volta e dar a ele um enterro adequado. Ele não suporta a ideia de deixar o El na selva para ser devorado por lobos e corvos. No entanto, o Alonso recusou o pedido do Lucas. Ele havia acabado de escapar da prisão, e a busca por ele do lado de fora estava apenas se intensificando. Além disso, o Alonso enfrentava o risco dos seus próprios homens o traírem com ameaças internas e externas. O Alonso se sentiu sobrecarregado e não quis assumir tarefas desnecessárias. O Lucas teve que ceder quando o Alonso não concordou. Enquanto o Lucas estava prestes a fechar os olhos do El antes de sair, algo inesperado aconteceu. O El de repente abriu os olhos bem abertos e agarrou o tornozelo do Lucas, levando-o ao chão. O Lucas gritou de terror e o Alonso rapidamente disparou vários tiros no El. No entanto, o El parecia insensível à dor e caminhou calmamente em direção ao Alonso. Por sorte, o último tiro do Alonso atingiu o coração do El. Assustado e abalado, o Lucas procurou desesperadamente refúgio nos braços do Alonso. Então, os dois deixaram o local. No entanto, não muito tempo depois de partirem, o coração do El começou a bater novamente. Atrás do coração perfurado, havia um coração negro pulsante. Enquanto isso, os zumbis das forças especiais, tendo se alimentado, detectaram de repente o cheiro de humanos por perto. No túnel subterrâneo escuro, o associado traidor do Alonso estava se preparando para escapar pelo túnel. Ao empurrar a porta de ferro, ele se assustou e disparou a sua arma quando viu uma figura escura se aproximando. No entanto, a figura não caiu. Em vez disso, ela se lançou sobre o traidor. Foi só então que o traidor viu o outro lado. Na verdade, um zumbi com um rosto horrível. O zumbi das forças especiais sentiu o cheiro do traidor. Emitia um som muito estranho de escárnio. Então o zumbi das forças especiais levantou a mão. Depois que o Alonso matou o El, o vírus zumbis trouxe o El de volta à vida. Memórias dos bons momentos que teve com o Lucas continuaram a surgir na mente do El, perturbando seu desejo de se alimentar. Então o El pegou um pedaço de madeira e o espetou no seu peito. De repente o El soltou um rugido. O grupo de zumbis das forças especiais nas proximidades respondeu a isso. Surpreendentemente, os zumbis das forças especiais usaram pedaços de cascalho para representar o layout da mansão do Alonso no chão. Uma grande guerra estava prestes a acontecer.
Na manhã seguinte, o El desceu dos céus e atacou 2 homens em uma missão. Felizmente, os homens do Alonso não eram alvos fáceis. Depois que o El matou o homem, ele foi baleado na cabeça. Enquanto o El estava momentaneamente distraído, o homem sobrevivente rapidamente o amarrou com uma corda e o jogou em uma caminhonete, levando de volta à base do Alonso. O Alonso nunca tinha visto nada como isso antes. Um homem com apenas metade do cérebro ainda vivo. Ele decidiu colocar a mão no cérebro do El para ver o que havia dentro. E naquele momento Lucas correu até ele e impediu o Alonso. Ele não queria que o El fosse torturado daquela forma. Então o Alonso teve que acorrentar o El no quintal. O Lucas queria que o Alonso salvasse o El, mas o Alonso tentou persuadi-lo a aceitar a realidade. O El já estava morto, e aquele que estava amarrado no pátio era um monstro aterrorizante. A melhor opção agora era acabar com o sofrimento do El. Então Alonso entregou ao Lucas uma pistola e o deixou fazer a escolha por si mesmo. O Lucas se aproximou do El novamente e jogou um rádio comunicador na sua direção. Eles costumavam se comunicar usando rádios comunicadores com frequência. O El pegou o rádio comunicador inconscientemente, lembrando os momentos calorosos que compartilhou com o Lucas. No entanto, o desejo de comer superou tudo, e no momento seguinte, o El esmagou o rádio comunicador na sua mão. Ele então se libertou das correntes de ferro e avançou na direção do Lucas. Testemunhando isso, o Lucas não teve escolha a não ser atirar no El, encerrando seu sofrimento. Enquanto isso, a equipe do Murdock, em busca de imigrantes ilegais, foi atacado por zumbis. Apenas um soldado bem treinado sobreviveu, o que deixou o Murdock bem inquieto. Se esses zumbis poderosos saíssem de controle, seria um completo desastre para a humanidade. O Murdock liderou suas tropas até a fronteira entre os Estados Unidos e o México para destruir todos os zumbis. No entanto, quando chegaram, não encontraram corpos, o que indicava que o número de zumbis tinha aumentado mais uma vez. De volta à mansão do Alonso, um helicóptero patrulhava a área. Inesperadamente, um membro zumbi das forças especiais se abaixou e lançou uma pedra gigante derrubando o helicóptero. Os zumbis das forças especiais já haviam chegado às proximidades da mansão, e seu número tinha aumentado ainda mais. Liderados pelo comandante zumbi das forças especiais, os zumbis imigrantes ilegais soltaram uma série de rugidos. O Alonso rapidamente ordenou que seus homens se preparassem para a batalha. Com um sinal do líder zumbi, todos os zumbis escalaram os muros e lançaram um ataque. As balas não tinham efeito sobre eles, e com seus reflexos e habilidades físicas incríveis, os zumbis facilmente ceifaram as vidas dos homens do Alonso. A única maneira de matá-los era quebrando seus pescoços. Em meio à feroz batalha do lado de fora, uma zumbi fêmea se infiltrou na mansão. Ela seguiu o cheiro e se encontrou na sala de brinquedos, sem saber que o Alonso e o Lucas estavam se escondendo entre os brinquedos de pelúcia. Depois de olhar ao redor, a zumbi fêmea estava prestes a sair, mas de repente se virou e encarou os animais de pelúcia. O Alonso rapidamente atirou nela, mas não acertou o ponto vital, e a zumbi o agarrou pelo pescoço. O Alonso conseguiu atirar no coração da zumbi através das suas roupas, mas como ela tinha 2 corações, ela continuou seu ataque. Apesar de atirar várias vezes na zumbi, as balas do Alonso não tiveram efeito e ele foi jogado para fora da casa, testemunhando seu pai sendo atacado por zumbis. O Lucas disparou alguns tiros contra os zumbis, mas o som atraiu mais e mais. O Lucas se virou e correu para a sala de bilhar. O zumbi o seguiu e encontrou o Lucas se escondendo embaixo da mesa. O Lucas só pôde chamar pelo pai enquanto atirava no zumbi, mas o zumbi não morria. Felizmente, uma mulher apareceu a tempo e salvou o Lucas. Naquele momento, o Alonso correu e abraçou o seu filho. Eles não tinham tempo a perder, a casa não era mais segura e eles precisavam sair imediatamente. Sob a liderança do Alonso, eles saíram apressados da casa. No entanto, antes de irem longe, um zumbi apareceu na frente deles. O Alonso imediatamente confrontou o zumbi e se envolveu em uma luta feroz. Ele pegou um pedaço de pau e o enfiou diretamente no cérebro do zumbi através da sua garganta, matando. Depois de lidar com o zumbi, eles se refugiaram em um quarto seguro. O Alonso afirmou que a única maneira de escapar era pelo túnel subterrâneo. Naquele momento, o Murdock e sua equipe chegaram à localização do Alonso. Sentindo o perigo, o líder zumbi se escondeu discretamente e enviou um zumbi para testar o poder de fogo das forças adversárias. Como esperado, o zumbi foi abatido. O líder zumbi, que ainda mantinha grande parte da sua inteligência, usou um dispositivo de comunicação para entrar em contato com seus subordinados. Seguindo seu comando, um grupo de zumbis ergueu as mãos e saiu pelo portão da mansão. O líder falou a língua humana e depois ativou a granada de fumaça na sua mão.
Enquanto a fumaça enchia o ar, os soldados que tinham perdido a visão avançaram imediatamente e abriram fogo. O Henry, temendo que a sua pesquisa morresse ali, gritou para que parassem, mas quando a fumaça se dissipou, não haviam mais vestígios dos zumbis. Do outro lado, o Alonso aproveitou a batalha entre zumbis e a equipe do Murdock e liderou os poucos sobreviventes até a entrada do túnel subterrâneo. Justo quando o Alonso estava prestes a entrar no túnel, um único zumbi apareceu e o mordeu no braço. O Alonso rapidamente usou a sua arma para manter o zumbi à distância e atirou nele. Conseguindo escapar para o túnel, o único zumbi foi então capturado pelo Henry. Uma vez dentro do túnel subterrâneo, o Alonso escondeu o fato de ter sido mordido e continuou avançando com os outros. No entanto, desconhecido por eles, um porco mutante estava avançando na sua direção por trás. O zumbi das forças especiais estava seguindo o cheiro do Alonso e iniciou outra rodada de perseguição. Então, tudo é finalizado. O que vocês acharam até aqui? Deixa nos comentários. Dependendo do feedback de vocês, eu trago mais e mais e assim a gente vai pra frente. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.